Se ele não aceitasse a charada, o que acontecia? Ah, eu podia cortar a língua dele fora. Chegamos ao 7º episódio dessa 3ª temporada de American Gods e bora comentar, né? Porque aconteceram várias coisas, mas também não aconteceram tantas assim, mas mesmo assim ficou com um clima diferente o final do episódio, né? Vamos conversar sobre o que aconteceu, porque a gente teve algumas respostas do porquê as coisas estavam acontecendo do jeito que estavam acontecendo. Tivemos algumas decisões aí, mas mesmo assim tiveram horas que nada acontece feijoada, não é mesmo? Então, sem mais delongas, bora para os acontecimentos do episódio? Bilquis. Bom, a parte da Bilquis começa com aquela narração maravilhosa do Ives, que toda vez que tem aquela cena dele escrevendo, colocando a pena na tinta ali, escrevendo, eu já fico toda arrepiada, assim, de tipo, vai ser uma cena maravilhosa, incrível, dele narrando coisas mara. E aí, ele conta o que a gente já sabe, que ela descobriu que ela era muito mais do que aquilo que contaram pra ela. Ela, durante o episódio, fala que ela e as orixás são um só. Mais precisamente parece que ela e a Oxum são uma só, mas enfim, o que é legal é que corta pra ela e aí ela tá ali com uns búzios e tem uma visão. Aí várias imagens e a gente entende que tem tudo a ver com o Shadow. Então a gente tem sim a confirmação e mais pra frente também, é mais do que confirmado, que a jornada agora dela tem a ver com o Shadow, certo? Ela tá ali. Por algum motivo especial, ela vai precisar ajudar o Shadow, mas vamos acompanhando isso aí. O fato é que ela vai atrás dessas pistas que ela teve na visão para conhecer aquela senhora que aparece nas visões dela, que é a Eugênia. E aí ela chega ali naquela festa e quer ser super prática. Ela já chega pegando o prato da Eugênia para ela comer ali sentadinha e elas poderem resolver o que precisa resolver, mesmo ela tendo sido avisada para as pessoas de que a Eugênia não era uma mulher fácil. Mas ela vai lá e tenta ser prática. Ah, eu vi que a gente tinha que se encontrar e a gente precisa conversar. Aí a Eugênia fica assim: minha filha, quem é você? Nunca nem te vi, sabe? Você já chega pegando meu prato, o que você tá pensando, sabe? Sai pra lá e me devolve meu prato, que eu quero ficar de boa aqui. E aí a Oxum aparece, né, pra Bilquis e fala: você tem que se apresentar, né? Ela tem que saber quem você é. E aí a Bilquis tem que se enturmar ali naquela festa, digamos assim, olhar o ambiente, olhar para as pessoas, dançar como todo mundo tava dançando. E aí tem aquela cena maravilhosa, né? Que a Bilquis começa a dançar e aí as orixás também, né? Aparecem pra Bilquis ali e pra Eugênia, porque pelo que eu entendi a Eugênia consegue ver as outras também. Elas se identificam ali e a Eugênia entende quem é a Bilquis e por que ela foi lá conversar com ela. A Eugênia chega a pedir desculpas depois, falando: não acredito que eu não te reconheci. E a Bilquis fala: não, mas eu tinha que me apresentar, né? A senhora não sabia quem eu era e tal. E aí elas começam a conversar. No meio da conversa aparece um outro orixá, pelo que eu entendi, convidando a Eugênia para morrer. E ela diz: não, meu filho. Não tá na minha hora, não, você para de me encher o saco, porque quando for a minha hora eu vou saber e vou de bom grado, tá bem? Então você pare de me encher o saco. Ela volta a conversa com a Bilquis, papo vai, papo vem, e a Bilquis pergunta do Shadow, né? Ah, você tava lá então, quando ele nasceu? Eugênia confirma e inclusive diz que o Odin estava muito bravo aquele dia e que ele estava incontrolável, que foi uma coisa muito louca e que eles precisam do outro, da outra metade, digamos assim. E aí eu fiquei pensando, então quer dizer que o Shadow é gêmeo? Será que ele é tipo o Zernobog e o Belobog, que são irmãos, que se complementam, né?
em que um é tudo de bom e o outro é tudo de ruim. No caso do Zernobog e do Belobog, é isso. Mas aqui, pelo nome do episódio, tudo que foi acontecendo e pelas informações que a Eugênia deu pra gente, que um sem o outro não é a mesma coisa, é como se não tivesse o poder total, ou como se não desse certo as coisas um sem o outro. Eu fiquei pensando que se ele é gelo, o complemento dele é fogo, né? Porque estava ali no título do episódio. Então, são coisas complementares e parece que pra tudo dar certo, eles têm que estar juntos e que eles não podem estar com as pessoas erradas. Então, vamos ver aí se a Bilquis junto com a Eugênia conseguem ir atrás da outra metade, né? Desse outro lado do Shadow, né, digamos assim. Fiquei aqui surpresa, devo dizer. E devo dizer também que, neste momento, nos afastamos muito do livro. Tô curiosa pra saber o que eles vão fazer com isso agora, né? Mas vamos acreditar que vai dar em algo bom. Laura Moon. Falando em algo que não tá dando bom desde sempre, continuamos com este plot de Laura Moon, que eu tô ficando cansada a cada episódio, cada vez que ela aparece, eu já fico bodeada e já fico... Pelo amor de Deus, produção de American Gods, pelo amor de Deus, roteiristas, o que vocês estão fazendo? Porque eu não aguento mais essa mulher. A gente teve nesse episódio uma reunião entre a Laura, o Salim e o Mr. World. E aí eles estão ali negociando pra poder matar o Odin, né? E aí o Mr. World vem com aquela conversa de que tipo... Eu não posso matar o Odin, porque se eu matar ele, eu começo uma guerra que ninguém quer. Que ninguém quer. Me engana que eu gosto. E foi exatamente essa a reação do Salim. O Salim é muito incrível, ele é muito esperto. A Laura bobona só pensa em vingança, então, tipo, ela não consegue nem pensar, né? Porque ela acha que é matar o Odin que vai salvar a vida dela, ou melhorar a vida dela, ou seja lá o que ela pensa. Mas, né, Shadow Moon já falou pra ela o que a gente gostaria de falar, né? Que não vai adiantar nada na vida dela, não vai mudar em nada a vida dela, ela matar o Odin, então, né, ela está fazendo algo à toa. E aí o Salim puxa ela de cantinho e é um fofo, ele fala que no país dele, lá no Oman, ele era um ótimo negociante e que ele pede pra ela deixar ela negociar os termos. E aí, pra variar, ela é super babaca e preconceituosa, fala um monte de groselha pro Salim, e aí o Salim vira e fala assim, não tem nada a ver com o que você tá pensando, eu gosto muito de você, eu sou seu amigo, eu quero te ajudar, sabe? E mano, ele é muito fofo pra uma pessoa que é tão detestável, na moral. Então, vai lá, o Salim negocia todos os termos, e uma das cláusulas, inclusive, é que se a Laura tivesse sucesso em matar o Odin, ela teria proteção por 24 horas e ela pediu para que a proteção se estendesse pro Salim e pro Shadow Moon. E aí o Mr. World fala, ok, mas se você falhar, você e os seus amigos morrem. E ela fala, tá bom. Na cara do Salim, mano, que se ela falhar, ele morre também. Que pessoa horrível, de verdade. Ela tem certeza que ela vai conseguir, né? Tanto é que ela vira e fala pro Salim, não vai ter falha. A gente vai conseguir. Mas só por esse detalhe, eu já estou bem aflita. Já vendo Salim morto por causa dessa mulher. Shadow Moon. Bom, a gente começa aqui o enredo de Lakeside com a maior Maria Fifi controladora, véia mexeriqueira que já existiu em todas as séries do universo. Mentira, devem ter outras muito mais Maria Fifi do que ela. Mas enfim, aqui em American Gods é a maior véia intrometida que existe e vocês já sabem, né? Fica de olho e tal, aquela coisa toda. Bom, ela vê o Shadow indo ali na delegacia, mas ele não sabe se vai lá falar com o Chad, se não vai. No fim, ele acaba entrando no Mabel's e aí pergunta se a galera viu o Derek por aí, né? Aí ele fala, não vi, ele não veio trabalhar, tal. E nos anteriormente, sim, American Gods, a gente descobre quando foi que ele viu o Derek antes. Uma vez lá que ele tava no Mabel's, o Derek senta ali do lado dele, fala um oi e tal, troca uma ideia. E aí, depois que ele pergunta do Derek, quem aparece pra se intrometer na conversa, a própria Anne Marie, pra variar, né? Ela fala que ela conseguiu lá na loja os patins que ele queria. Aí quando eles chegam lá na loja, ela comenta, eu não pude deixar de
de perceber, né, que você foi lá na frente da delegacia. Será que tem alguma coisa a ver com o Derek, né, que você chegou perguntando? Aí ele fica meio assim e fala: ah, eu não sei, né? O que você acha do Derek? Aí ela fala que ele é um menino bom, que às vezes faz umas coisas erradas, mas não é porque ele é mau, é porque ele fica meio perdido na vida e tal. Conta um pouco da história dele. E aí o Shadow, bobo na casca do ovo, vai lá e conta pra Anne-Marie que ele viu o Derek saindo ali da casa dos vizinhos, que provavelmente era ele que estava invadindo as casas. A Anne-Marie fica meio bravinha, do tipo: nossa, não acredito, ele precisa parar com isso, né? Isso não é legal. Ai, mas ele é um bom menino, eu não sei porque ele faz essas coisas. E aí o Shadow pergunta pra Anne-Marie: você acha que eu devia contar pro Chad e tal? Aí ela fala: olha, eu não sei, não fui eu que vi, né? E aí, sinceramente, eu achei que o Shadow ia cair nesse papinho da Anne-Marie, deixar as coisas pra lá. Mas ele foi falar com o Chad, e aí eles vão lá pra casa do Derek, ele finge que tá sozinho, e aí o Chad aparece e eles vão conversar com o Derek. Se vocês se lembram, as pessoas da cidade estão achando que a pessoa que invade as casas pra roubar as lingeries é a mesma pessoa que sequestrou a Allison. Então eles já chegam pro Derek falando: meu, revela onde tá a Allison, né? Tira ela de onde ela tá. E o Derek já fala que ele e a Allison eram amigos, ele nunca faria nada com a Allison, e dá a justificativa de que, na verdade, ele tá roubando as lingeries por causa que ele gosta de vestir e tudo mais, né? E então, quando eles estão naquele estresse, o Derek e o Shadow fala: não, peraí, Derek. O Chad quer fazer um acordo. E a gente não sabe qual é esse acordo. Eu acho que nos próximos episódios a gente deve ver as consequências desse acordo e entender o que aconteceu. Aí acontece toda aquela coisa com a Cordelia, mas eu não vou falar agora, eu vou falar daqui a pouco, lá nos Antigos Deuses, porque eu acho que tem mais a ver com aquele enredo do que com esse, certo? Bom, Shadow, Mike Cancel, sai para patinar com a Margaret. A gente tem aquela cena toda fofinha dela ensinando ele a patinar e tudo mais. Mas aí chega uma hora que tem aquela sombra de novo, que nem teve num dos episódios, que a gente começa a perceber que a cidade não é toda aquela maravilha e tudo mais, que tem alguma coisa ali que é meio esquisita. E eu estou mesmo na torcida para que essa sombra seja o Thunderbird, porque aparentemente só o Shadow vê essa sombra, mais ninguém. E é uma sombra muito grande. Ok, que parece que ela entra ali no gelo, e aí o que aparece depois no gelo é o deus Ganesha. E eu não entendi por que o Ganesha, sabe? Por que ele apareceria ali debaixo do gelo. Tem o lance da moeda de novo. Eu acho que é só uma metalinguagem para a coisa da moeda que acompanha o Shadow. Mas também pode ser uma metáfora para a aposta. O que acontece? Ele vê ali o Ganesha embaixo do gelo e o Ganesha faz uma moeda furar o gelo e a moeda vai ali perto do carro, certo? Da sucata. Lembra que essa sucata é toda uma aposta de quem acerta o dia e o horário certo em que o gelo vai ceder e a sucata vai cair no lago. Então, pode ser porque as pessoas apostam dinheiro nesse jogo da sucata. E é uma dica, né? É uma super dica. Quem lê o livro sabe do que eu tô falando, que é uma super dica isso, faz ele ficar mais esperto naquela sucata. Daí ele chama a Margaret pra jantar com ele. Tem o jantar, aí eles aparecem numa jacuzzi. Mas de repente, né, ele faz neve brotar ali. Aí o negócio começa a ficar mais caliente e tudo mais. E de repente, do nada, vira um pesadelo, né? Vira uma coisa muito louca. Pessoas saindo do gelo, todas congeladas, um vento horrível ali que ele não consegue ver quem é aquela pessoa no cavalo. Me lembrou até um pouco aquelas cenas pra lá da muralha em Game of Thrones, sabe? Quando aparece o tio Benjen no cavalo e tá, tipo, os White Walkers ali. E quem vem salvar o Jon Snow é o cara no cavalo e aí é o tio Benjen e tudo mais. Só que aqui no caso ninguém foi salvar o Shadow Moon, né? Mas enfim, me lembrou isso. E aí de repente ele acorda. Então a gente fica na dúvida do que aconteceu mesmo,
do que não aconteceu, que eles tiveram, né, um momento ali caliente, a gente sabe, mas em que momento ele dormiu e aquilo virou um pesadelo, não sabemos. Talvez a gente nunca saiba, talvez só tenha sido uma visão ali pra ele ficar esperto, né, porque ele tá cheio das visões, inclusive. E é assim que encerramos o enredo de Shadow Moon. Antigos deuses. Vamos ao que mais de interessante aconteceu no episódio. Lembrando que começamos esse episódio com o Odin desolado, depressivo, sem falar uma palavra, o que é algo muito difícil, né? Ele ficar calado na dele é uma coisa bem comum e que, inclusive, já tá incomodando a Cordelia, porque ele não fala nada, ele não dá nenhuma ordem, ele não diz pra onde ela tem que ir, o que ele tá sentindo, o que a Cordelia tem que fazer agora. Enfim, ele não fala nada. Ela sabe que é por causa da Deméter, porque as coisas não deram certo entre eles, mas nesse momento eu acredito que ela não saiba muito os detalhes. E aí a Cordelia tá ali dirigindo, do tipo... Pelo amor de Deus, fala alguma coisa, porque eu não sei nem pra onde a gente tá indo. A gente só tá eternamente seguindo a rodovia. A gente tem que chegar em algum lugar. E aí, como desgraça pouca é bobagem, cai um corpo flamejante no meio da estrada, bem na hora que eles estão passando. Cordelia, mais uma vez, tem que parar bruscamente, né? Porque várias coisas loucas acontecem na vida dela, né? Desde que ela começou a trabalhar com o Odin. Mas essa, sabe? Saiu de todos os limites. Como assim um corpo flamejante cai do céu? E aí o Odin vai lá conferir na maior calma do Senhor, enquanto a Cordelia, com razão, está surtando. E aí o Odin fica muito preocupado. Fica, não, volta pro carro, vamos embora, porque o que tá acontecendo aqui é sério. E ela fica cheia de perguntas, óbvio. E o que acontece é que, do caminho até Lakeside, o Odin conta tudo pra ela. E ela chega em estado de choque. E aí o Shadow me fala assim... Sim, é tudo verdade, calma, vamos conversar. Eu era você até pouco tempo atrás. Eu sei o que está passando, mas pelo menos você tem com quem contar. Depois o Odin aparece ali pra esclarecer as coisas. Fala que talvez tenha sido mesmo demais pra Cordelia, que ela não conseguiria aguentar. É nesse momento que a gente sabe do Berserker, que, pra quem não sabe, o Berserker são guerreiros que lutam em nome de Odin. E com essa força deles de ser um guerreiro do pai de todos e tudo mais, quando eles estão em batalha, eles entram no modo furioso, sem controle, sabe? E aí a gente junta 2 mais 2, né? A gente junta aquela conversa que o Odin teve com o Jonah, em que o Odin explica pro Jonah que ele matou sim os companheiros de banda, mesmo ele achando que não, porque ele entra nesse modo fúria aí que ele fica cego, incontrolável e mata geral. Acontece que agora o Jonah tá extremamente incontrolável porque ele está matando os outros seguidores de Odin. Ou seja, aquele cara que apareceu na pista, o Odin conhecia, ele sabia quem era e que ele não fazia ideia de quem o Jonah ia atrás agora, sabe? Podia ser qualquer um, podia ser inclusive o Shadow. E aí ele pede pro Shadow ir com ele. Aí o Shadow fala, vou não, cansei das suas loucuras. Eu não vou, eu quero ficar aqui, tá bom pra mim. O Odin saca que é porque ele tá apaixonado pela Margaret, então o Odin faz ele prometer que vai se cuidar. Menino, se cuida, por favor, porque esse cara, esse Berserker, esse Jonah é perigoso. O Shadow promete que vai se cuidar e diz que se ele precisar de ajuda, mas de ajuda de verdade, que é pra ele chamar o Shadow que ele vai. E aí a gente tava ali achando que a Cordelia ia ser mais uma habitante de Lakeside. Eu, sinceramente, até aquele ponto, estava achando que a gente ia ter essa dupla dinâmica de volta, que eles iam trabalhar juntos, né? Shadow Moon e Cordelia, juntando os pontos das coisas. Porque, né, aquele momento, sabotagem dos dois, foi incrível, né? Então eu tava achando que era isso que ia acontecer. Mas a Cordelia foi super corajosa. Agora que ela sabe de toda a verdade, que os deuses estão entre nós, que uma guerra tá aí e várias coisas, né? Agora que ela sabe de tudo que tá acontecendo e de pra quem ela trabalhou, o porquê que ela fez as coisas que ela fez até esse ponto,
ela não conseguiria voltar e viver uma vida normal, sabe? O Shadow até avisa ela que coisas muito sérias podem acontecer, né? Ela pode vir a óbito, inclusive. Ela fala que tudo bem, ela não conseguiria viver uma vida normal agora, como ele tem conseguido, né? Que ela até admira isso nele, que ele tem conseguido tentar levar uma vida normal agora. Então, Cordelia e Odin seguem atrás de Jonah, porque o Odin sabe que ele vai fazer um super estrago. E aí eles chegam numa espécie de açougue abandonado, todo nojento, enfim. Um lugar bem esquisito e macabro também, depois, né, quando ele sobe as escadas ali. Primeiro ele fala com outro cara que tá ali, né, cortando vários pedaços de bichos e tudo mais, que já é um cara bem esquisito. E aí ele pergunta pra esse cara onde tá o Jonah. E aí faz esse lance da charada com o Odin. E aí o Odin fala: Ô, meu querido, sério mesmo que essa charada você podia se esforçar mais, né? E aí a gente descobre o covil do Jonah, que, meu Deus, que lugar assustador. Só que aí o Odin descobre que o Jonah não tá lá. E aí ele fica bem bravo com o cara lá, que tava lá embaixo, o outro açougueiro, e fala: ô querido, por que você me fez subir se você sabia que o Jonah não tá aqui? E aí o Odin pergunta aonde que o Jonah tá, e ele fala: ah, ele falou que ia ver um dentista. Nesta hora eu já estava, pelo amor de Deus, Odin, não perde um segundo, porque a gente sabe muito bem quem é dentista nessa série, né? E aí Odin vira e fala: Cordelia, vambora, porque o negócio tá sério. E então Cordelia e Odin seguem pro escritório do Tyr, né? Porque o Jonah foi atrás dele. E antes de eles chegarem lá, a gente vê o Tyr encontrando o Jonah. E ele sabe que é o Jonah. Ele até fala o nome dele, né? Fala: calma, Jonah, não precisa disso, vamos conversar. E aí a gente vê como o Jonah fica na forma dele de Berserker, um monstro, né, praticamente. Praticamente não, um monstro. Bem assustador, apesar de não dar pra ver tudo certinho completamente, né, não dá pra ver direito, né, os detalhes do Berserker transformado, mas a gente fica ali com um medinho pelo Tyr. E então chega o Odin. Ele sobe no escritório do Tyr e aí tá uma zona, sangue pra tudo que é lado. E aí ele vai chegando a passos lentos ali e vai intercalando com alguém chegando na casa do Shadow. E eu já estava agoniada, do tipo, pronto, agora o Jonah encontrou o Shadow Moon. Apesar de estar meio assim, né? Como assim ele achou o Shadow Moon? Porque teoricamente, ele está em Lakeside para ficar a salvo. Tava ali com sentimentos conflitantes, mas o cara era um berserker fora de controle, vai saber, né? E aí, quando a gente vê um bilhetinho do Tyr dentro do estômago do Jonah, que já não estava mais na sua forma berserker, a gente fica feliz. Ufa, o Tyr não morreu. O que faz todo sentido, porque o Tyr também é um deus guerreiro, né? Ele não ia perder por um guerreiro mortal, né? Apesar de ele ficar fora de controle, o Tyr é um deus, né? E um berserker é uma pessoa devota a Odin que ganha poderes por causa disso, mas é diferente de um deus. Enquanto o Odin lê o bilhete do Tyr falando pra ele encontrar ele, a gente vê também o Tyr falando: olha, o negócio tá louco, a gente precisa encontrar o seu pai, vem comigo. Eu ainda tô meio assim sobre o Tyr ter ido buscar o Shadow. Acho que é o Tyr mesmo, porque se não fosse, o Odin não ia ter ficado tão tranquilo, né? Porque ele pega o bilhetinho e fala: adeus, Jonah. mas tá um clima esquisito ali, né? Que a gente agora não sabe muito bem o que vai acontecer. Por que o Tyr, o Shadow e o Odin têm que se encontrar? Porque, teoricamente, o problema nesse episódio era o descontrole do Jonah. Com ele morto, tava tudo bem. Mas, aparentemente, não é só isso, né? Alguma coisa tá bem errada aí e eles vão ter que dar um jeito. A gente sabe que Laura Moon tá indo ali atrás do tesouro do Matsuyune, né?
Porque naquele acordo ali, o Mr. World diz que sim, ele tem acesso ao tesouro do Leprechaun, o que me fez ficar meio assim também, né? Como é que um novo deus tem acesso ao tesouro de um deus antigo? Não sei também. Pode ser engambelação do Mr. World? Pode, né? Porque a gente ouviu aquela conversa esquisita, né, do Mr. World com alguém no telefone falando da Laura já. Então pode ser uma cilada para Laura Moon. Então, né, tomara que o episódio 8 nos responda algumas coisas pra gente entender melhor qual é o rumo que a série tá tomando. Porque apesar de algumas coisas seguirem iguais, tipo o mistério ali de Lakeside e tudo mais, a maioria das coisas já tá bem diferente do livro. Eu não sei mais o que especular baseado no livro, só num detalhe ou outro ali, mas o jeito que a gente vai chegar nesse final, nessas dicas que a gente tem tido do que vai acontecer para essa guerra, eu acho que até a gente chegar a entender as conexões vai ser bem diferente. Então é isso, gente. Vamos aguardar agora os próximos episódios, vamos ver no que vai dar essa treta toda. E se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixa aquele joinha pro YouTube recomendar para mais pessoas. Me escrevam aqui as suas teorias, o que vocês estão achando dessa série e compartilha com seus amigos que gostam de American Gods, beleza? Então, eu te vejo na próxima, um beijo e até!